Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Qual é o tipo de fé que pode nos dar a capacidade de estarmos firmes, sem vacilar, sem pecar, confiando totalmente na palavra de um Deus que não pode mentir e ainda provar a existência do Espírito Santo em nós? A fé verdadeira, aquela que recebemos da graça, ou seja, da vontade de Deus, aquela que não existe em nós, ela vem da pessoa de Deus, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé verdadeira que recebemos de Deus, ela não é fingida, pois ela nos capacita a obedecer verdadeiramente a Deus, a purificar o nosso coração do pecado e nos dá uma boa consciência diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim, ou seja, a finalidade do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti existe, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A fé verdadeira que recebemos de Deus é a única que nos dá a capacidade de agradá-lo, pois é somente através dela que conseguimos santificar os nossos corações do pecado e ter paz, porque sem atender essas duas condições, ninguém se aproxima de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem a fé, ou seja, a verdadeira, é impossível agradar-lhe, ou seja, a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas todos nós temos essa fé verdadeira e não fingida, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e que é a prova das coisas que se não veem? Não. Infelizmente, como está registrado nesta carta do apóstolo Paulo, a fé verdadeira e não fingida não é de todos. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé, ou seja, a verdadeira e não fingida, não é de todos. É exatamente por isso que existem pessoas dissolutas, ou seja, pessoas que são contrárias às leis de Deus e pessoas más que não obedecem a um Deus bondoso e misericordioso. Por que a fé verdadeira e não fingida não é de todos nós que existimos nesse mundo material? Porque recebemos a fé verdadeira e não fingida da graça de Deus, ou seja, da vontade de Deus. Como ela não existe em nós, ela vem da pessoa de Deus, ela é um dom de Deus, é Ele, Deus, quem escolhe a quem quer dar essa fé verdadeira e não fingida. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É possível uma pessoa que tem uma fé fingida, ou
ou seja, uma fé mentirosa, servir a Deus verdadeiramente, sem fingimentos? Não. É impossível para uma pessoa que tem uma fé fingida, ou seja, mentirosa, servir a Deus, pois não consegue obedecê-lo. Gente, Deus é Espírito Santo, por isso Ele exige que nós santifiquemos o nosso corpo para que Ele habite nele. A fé fingida, ou seja, mentirosa, não dá essa capacidade para quem a possui. Logo, não tem paz na sua vida, porque não se aproxima de Deus. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Deus. A pessoa que possui uma fé fingida, ou seja, mentirosa, ela busca agradar as pessoas e não a Deus, pois não tem a certeza da existência da pessoa de Deus. Se tivesse, não o fariam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé, a verdadeira, não fingida, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. As pessoas que têm uma fé fingida, ou seja, mentirosa, são consideradas por Deus como ímpios, aqueles que não têm amor a Deus e não têm amor ao seu próximo. As pessoas que têm uma fé fingida, mentirosa, elas se afastam da sã doutrina, do evangelho verdadeiro de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, abandonarão alguns da fé verdadeira, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As pessoas que têm uma fé fingida, ou seja, mentirosa, falam o que tem no coração, a mentira, provando para Deus e para o mundo que não tem uma boa consciência, que tem um coração contaminado pelo pecado e que não obedecem a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, a finalidade do mandamento é ter um coração puro, ter uma boa consciência e ter uma fé não fingida. Jesus te ama. Se nós temos a fé verdadeira, ou seja, a que não é fingida, o dom que é dado pela graça, pela vontade de Deus, então possuímos o Espírito Santo de Deus. Este que nos dá a capacidade de obedecer a Deus e fazer, assim como aqueles antes de nós, o impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Os quais pela fé, ou seja, verdadeira e não fingida, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos de estranhos. Amém? Dani e Miguel.